Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 11 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Preço dos combustíveis, de alimentos e bebidas tem queda. E Brasil registra inflação negativa pelo terceiro mês seguido. Luciana Colares de Holanda. A inflação oficial ficou em menos 0,29% no mês de setembro. É a menor variação para setembro desde o início da série histórica. E você também vai ouvir hoje. Começam pagamentos do mês do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Vamos falar da antecipação do calendário. E das ações do governo para garantir a segurança alimentar dos brasileiros em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. A Caixa começa a oferecer crédito consignado do Auxílio Brasil. Gabriela Noronha. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Começou hoje o pagamento das parcelas de outubro do Auxílio Brasil para mais de 21 milhões de famílias. Também foi antecipado o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia 6 milhões de famílias brasileiras. Esses programas contribuem para a segurança alimentar de brasileiros em condições de vulnerabilidade social. E foram apresentados pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, esta semana em Roma, na sede da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O ministro está agora na capital italiana e conversa ao vivo com a gente via internet. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Boa noite, Brasil. Ministro, por que o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foram antecipados e como é que ficou o cronograma? Nazi, o pagamento foi antecipado dentro de uma política nossa de aprimoramento desse processo de pagamento para as famílias brasileiras. Então, estamos cada vez mais conseguindo agilizar esse processo de pagamento e entregá-lo mais rápido, né, na primeira quinzena do mês correspondente. Este mês, o Auxílio Brasil, que paga no mínimo R$ 600 às famílias brasileiras, chega a mais de 21 milhões de famílias. Um quarto da população brasileira beneficiada diretamente do Auxílio Brasil. E o Auxílio Gás, como você mencionou aí na abertura da Voz do Brasil, também chega a quase 6 milhões de famílias brasileiras agora no mês de outubro. Agora, qual é o investimento do governo, ministro, nesses programas? E é possível mensurar o impacto deles na vida dos brasileiros de baixa renda, o impacto em números? Mariana, o programa Auxílio Brasil é um programa permanente de transferência de renda. Com ele, a gente consegue aumentar o poder de consumo das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e, com isso, aumentar a demanda por produtos na nossa economia. Isso tem feito a nossa economia girar, a nossa economia está crescendo, né? O Brasil está vivendo um momento ímpar em matéria de desenvolvimento econômico e andando lado a lado com a proteção social. Nós temos hoje dados, né, que no Ministério da Cidadania, nenhuma família em situação de pobreza extrema, regularmente cadastrada no Cadastro Único, está sem receber o Auxílio Brasil. Zeramos a fila mais uma vez, agora no mês de outubro. Só em 2022 estamos acolhendo no Auxílio Brasil um total de mais de 8 milhões de novas famílias. Isso tem feito de norte a sul toda a diferença, né, na melhoria da qualidade de vida, principalmente das famílias carentes do nosso país. Ministro, o governo está sempre aí atualizando aí as bases de dados do Auxílio Brasil. Como é que é feita a seleção dos beneficiários? Nazi, importante dizer, nós temos no Ministério da Cidadania o Cadastro Único, esse enorme banco de dados que é a porta de entrada para os benefícios sociais do governo federal. Então, as famílias brasileiras que desejam
serem acolhidas pelos programas sociais devem fazer o seu cadastro junto à rede municipal de assistência social, geralmente um posto do Centro de Assistência Social ou do próprio Cadastro Único. Uma vez cadastrado nesse banco de dados, que chamamos de Cadastro Único, essa família é selecionada pelos critérios de elegibilidade, principalmente os critérios de renda, como eu falei anteriormente. 100% das famílias que se enquadram na pobreza extrema do país, do Brasil, hoje já recebem o Auxílio Brasil, e é importante também deixar esse cadastro atualizado. Lembrando que nesse processo de modernização, que vem permitindo o pagamento mais rápido, nós também lançamos o aplicativo do Cadastro Único, esse aplicativo que consegue fazer o pré-cadastro das famílias que ainda não recebem o benefício de maneira virtual na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo na sua loja, no próprio celular, seja Android, seja iOS. Agora, ministro, e se a pessoa tiver algum problema para receber o pagamento ou tiver alguma dúvida, o canal também de comunicação é o aplicativo? Existe algum outro canal que a pessoa possa procurar? Mariana, pode sim. É importante lembrar a todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil, já são mais de 21 milhões de famílias brasileiras contempladas. Pode ser realizada a atualização do cadastro por meio do aplicativo do CadÚnico também. Então, se não houver nenhuma alteração ali na composição familiar, pode ser feita essa atualização por meio do aplicativo também, ou se dirigir até um posto do Cadastro Único da assistência social do seu município e realizar pessoalmente a atualização dos seus dados. Lembrando que a gente vai continuar inserindo novas famílias ao longo do ano de 2022. Então, as famílias, o responsável familiar, a mãe de família, o pai de família, que ainda não recebe o Auxílio Brasil, pode continuar se cadastrando, que nós vamos inserir no programa e continuar acolhendo essas famílias em situação de vulnerabilidade social ao longo do ano de 22. Ministro, a Caixa e outros 11 bancos já começaram a conceder o empréstimo consignado aos contemplados pelo Auxílio Brasil. Quais os benefícios dessa medida, ministro? Nazi, esse é um processo que nós estamos fazendo para democratizar o acesso formal ao crédito para as famílias em situação de vulnerabilidade social. As famílias pobres no nosso país já se encontram, uma grande maioria, endividadas e sem acesso ao crédito formal. Com isso, logo no início desse ano de 22, nós concedemos o acesso ao microcrédito, porque, lembre-se, no Auxílio Brasil, as famílias podem constituir uma empresa individual, uma microempresa individual e retomar o seu trabalho, a sua atividade, que não perde o benefício. Então, o microcrédito produtivo já era oferecido. Agora, chegamos com o consignado como mais uma ferramenta de superação da pobreza, onde essas famílias podem trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, por uma dívida que vai conseguir pagar com o próprio recebimento do programa Auxílio Brasil. É com esse propósito que hoje já temos cerca de 60 instituições em processo de cadastramento, 11 delas já finalizaram esse processo e já estão concedendo o empréstimo consignado, dentre elas a Caixa Econômica Federal, que tem um programa de crédito consciente, que é importante lembrar, a capacitação e ali a educação financeira faz parte desse processo de acesso ao crédito e a democratização, como eu vim falando, do acesso ao crédito para as famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso país. Bem, estamos falando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que conversa conosco diretamente de Roma, onde ele participa de um evento da Organização das Nações Unidas para Combate à Fome, a FAO. Ministro, ainda falando sobre esse empréstimo consignado para o Auxílio Brasil, ele foi todo muito bem regulamentado, né? Vamos lembrar, então, quais são as condições que esses empréstimos podem ser concedidos para que as pessoas não sejam vítimas aí de abusos no mercado financeiro? É isso. A portaria que regulamentou o acesso ao crédito consignado, ela trouxe uma série de normas, Mariana. É importante lembrar que proíbe qualquer tipo de cobrança de taxa, até mesmo taxa de abertura de crédito não é possível cobrar
das famílias. A gente limitou, né, colocou um teto máximo na taxa de juros da ordem de 3,5% ao mês, né, como também limitou o percentual que pode ser comprometido da renda, que é 40% em cima do valor de R$400. Então, essas são as regras gerais, além da educação financeira, para que essas famílias, que a maioria delas já se encontram endividadas, né, no mercado informal de crédito, né, muitas vezes na mão de agiotas, cobrando taxas que são extorsivas a elas consigam transferir essa dívida para uma dívida agora com taxas mais em conta, com taxas mais baratas, e a partir daí fazer a sua reeducação financeira e consiga, com mais essa ferramenta, superar a condição de pobreza que se encontra. Agora, ministro, é uma preocupação do Ministério da Cidadania que essas famílias conquistem a independência financeira mais do que o próprio crédito. Que apoio elas têm do governo para isso? É uma preocupação do governo. Veja, o Programa Auxílio Brasil, Nazi, é importante dizer que ele é um programa que ele foi desenhado, né, com a assistência social da autonomia. Nós queremos ser um trampolim na vida das famílias e não a âncora. Era comum as pessoas ficarem 10, 15, até 18 anos recebendo um programa de transferência de renda sem ter ferramentas necessárias para superar a sua condição de pobreza. O Auxílio Brasil ele vem com incentivo, né, para que as famílias busquem a sua autonomia, a sua emancipação, para que elas consigam sair, né, da situação de pobreza que se encontra, e muitas delas foram colocadas por conta da pandemia. Então, por exemplo, no Auxílio Brasil nós temos o incentivo ao trabalho. A partir do momento que as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil podem abrir uma empresa individual ou assinar sua carteira, ter um trabalho formal que não sai do benefício, pelo contrário, vai receber um incentivo de mais de R$200 sobre o valor mínimo, né, que hoje é de R$600, como uma premiação ao esforço individual. Então, nós queremos aferir a eficácia do programa Auxílio Brasil pela quantidade de pessoas que saem dele e não pela quantidade de pessoas que entram para ser acolhidas pelo Auxílio Brasil, que é uma situação necessária, porém emergencial. Nós queremos que todas as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social consigam superar a sua situação de pobreza, conseguiam aí ter um caminho da prosperidade. Pois é, ministro. Inclusive, nesse ponto, o Auxílio Brasil é uma das principais aí frentes do Ministério da Cidadania para reduzir a situação de insegurança alimentar. Mas o Ministério tem outras ações também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Sim, o Ministério tem outras ações no quesito de segurança alimentar. Uma das ações é o programa Alimenta Brasil. Esse programa aqui garante a compra, né, da produção dos agricultores familiares e permite que esses alimentos cheguem às mesas das famílias em situação de vulnerabilidade, como também das escolas, hospitais, restaurantes comunitários, creches e a rede socioassistencial do nosso país. Então, o Programa Alimenta Brasil, ele incentiva a produção por parte da agricultura familiar. Nós sabemos da importância do Brasil, né, na produção de alimentos no mundo. O Brasil hoje produz 1 a cada 5 pratos de alimentos, né, no mundo. O Brasil, e essa importância foi colocada aqui para a gente diversas vezes pela FAO. Sem o Brasil, hoje o mundo com certeza passaria mais fome do que já está passando hoje por conta do pós-pandemia e da guerra. Nós temos que lembrar também que a pobreza no mundo ela vem aumentando, e o Brasil, com ações concretas, como o Programa Auxílio Brasil, que hoje nenhuma família se encontra fora desse benefício, está conseguindo reduzir a pobreza extrema no nosso país. Estamos caminhando a passos largos, inclusive, para erradicar a pobreza extrema no Brasil. Isso é um feito importante, histórico para o nosso país, e trouxemos isso como boas práticas e para ajudar também outras nações a superar essas dificuldades. Pois é, ministro, eu queria até falar um pouquinho sobre isso. O senhor está em Roma neste momento.
para discutir a questão da segurança alimentar com os outros países. Quais os resultados esperados com essa viagem? Como é que está sendo a participação do Brasil? Nazi, eu estou aqui chefiando essa comitiva brasileira. É o Comitê de Segurança Alimentar Mundial, né? É o principal fórum internacional dedicado a discutir essas questões de segurança alimentar e nutricional. A FAO, esse ano, tem um papel importante, né, nesse estado mundial, principalmente com relação a esse período pós-pandemia, onde houve aumento da pobreza no mundo, né? E o Brasil, como líderes mundiais que somos na produção de grãos, e um dos principais responsáveis, né, por estar garantindo essa segurança alimentar, está tendo um papel aqui de cooperação. Cooperação em termos de alimentos, de produção de alimentos, né, como também cooperação em termos de conhecimento, de passar conhecimento para as nações que precisam de apoio nesse momento para a superação das dificuldades que eles se encontram. Ministro, rapidamente, a gente tem um último minutinho. O senhor renovou aí na FAO, então, uma parceria, né, com a organização, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os próximos passos dessa parceria do Brasil com a FAO. Isso, Mariana, foi importante aqui o Brasil, nós renovamos aqui por mais 5 anos essa parceria entre o Brasil e a FAO, essa organização que cuida da agricultura e do combate também nesse comitê específico à insegurança alimentar, né? É uma conquista, né? Podemos renovar por mais 5 anos, e num quesito muito importante para o Brasil também, que vai ser o aprimoramento e consolidação dessas políticas de combate à fome pelo mundo. O Brasil tem muitos exemplos de sucesso a serem colocados como boas práticas para os países no mundo, e está sendo considerado pela FAO, como a ONU e outros organismos internacionais, como primordial nesse enfrentamento da insegurança alimentar no mundo, o papel do Brasil. O Brasil está aqui, né, chegou como protagonista dessas ações e leva todo esse esforço e esse jeito brasileiro também de cooperar e de ser fraternal com todos os irmãos ao redor do mundo. Bom, nós conversamos ao vivo pela internet com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, a gente agradece aqui a sua participação na Voz do Brasil. Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Obrigado, Brasil. E como falamos agora há pouco com o ministro da Cidadania, beneficiários do Auxílio Brasil já podem fazer o empréstimo consignado pela Caixa Econômica Federal. O contrato poderá ser de até 2 anos, com parcelas de no mínimo R$15. O valor máximo da parcela do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil é de R$ 160, equivalente a 40% dos 400 previstos para o auxílio em 2023. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas, com limites de juros de até 3,45% por mês. O valor da parcela não pode ser inferior a R$ 15. Segundo a presidente em exercício da Caixa, Daniele Calazans, a ideia é ajudar esse público a fazer um crédito consciente. Não só estimular a independência financeira, mas também trazer prosperidade para as famílias. E entendemos que a troca de um crédito mais caro, juros como os cartões de crédito, e aí a gente troca uma dívida aí que chega a quase 200% ao ano por uma linha mais barata, a gente cumpre nosso papel social. Para contratar, os clientes da Caixa devem estar com benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias. O empréstimo pode ser contratado de várias formas, como explica Júlio Volpe, vice-presidente da rede Varejo da Caixa. O empréstimo está disponível em todos os nossos pontos de atendimento, ou seja, em todas as nossas agências, nas nossas casas lotéricas e nos nossos correspondentes Caixa Aqui, além do aplicativo Caixa Tem. O valor da parcela do empréstimo é descontado automaticamente do valor mensal do benefício. Reportagem Gabriela Noronha. A inflação no Brasil ficou negativa pelo 3º mês consecutivo. Em setembro, a deflação foi de 0,29%. Foi a menor variação para o mês em 41 anos. Contribuíram para o resultado a queda nos preços dos combustíveis, de alimentos e bebidas. De acordo com o IBGE, a inflação oficial ficou em menos 0,29% no mês de setembro. É a 3ª queda na inflação seguida no ano e a menor variação para setembro desde o início da série histórica.
O grupo de transportes, com menos 1,98%, é o principal responsável por puxar para baixo os preços no mês. O resultado é consequência da redução no preço dos combustíveis, como destacou Pedro Kislanov, gerente da pesquisa. Os preços da gasolina caíram 8,33%. Lembrando que a Petrobras reduziu os preços da gasolina vendida nas refinarias em 25 centavos no dia 2 de setembro. Mas nós também tivemos quedas no preço do etanol, do óleo diesel e do GNV, que são os outros combustíveis pesquisados. Nos postos de gasolina, os consumidores comemoram os efeitos no bolso. Para mim, que eu rodo no Uber, deu uma diferença de R$200 por semana. Muito bom, viu? Ajudou, né, nos custos. Tá quase R$8, aí agora eu tô bastante R$4,62, R$4,50 às vezes. A gente está usando o dinheiro que a gente estava pagando a mais em outro benefício, né? Também apresentaram inflação negativa no mês de setembro os grupos de comunicação, alimentação e bebidas e artigos de residência com menos 0,13%. O economista José Luiz Pagnussá avalia que o resultado impacta principalmente as famílias de baixa renda. Quando a gente fala em transporte público, em alimentos, em artigos de residência, estamos falando na inflação que impacta de forma mais significativa nos mais pobres, né? Mostra uma aceleração do crescimento da economia brasileira, né? E ao mesmo tempo a gente está tendo então uma redução de custos. As famílias estão tendo um poder de compra maior. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, em 2022, a inflação acumulada até setembro é de 4,09%. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o FMI, Fundo Monetário Internacional, revisou a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano para 2,8%. A última estimativa do FMI, divulgada em julho, previa um crescimento de 1,7%. Com esta revisão, a previsão do Fundo Monetário Internacional supera a do Banco Central e do Ministério da Economia, que estimaram o crescimento de 2,7%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington participando da reunião anual do FMI e comentou que a melhora nas projeções é compatível com os investimentos privados que já estão contratados no Brasil nos próximos anos e que asseguram este crescimento. Uma das maiores festas religiosas do país ocorre amanhã em Aparecida, em São Paulo, em homenagem à padroeira do Brasil. E a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Polícia Rodoviária Federal realizam a Operação Padroeira para fiscalizar transportes fretados e combater o transporte clandestino interestadual. Desde o dia 6 de outubro, mais de 400 veículos foram abordados e 40 foram apreendidos. Uma novidade este ano é o aplicativo Peregrino, lançado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele oferece rotas, indica pontos de serviço e ainda conta com serviço de emergência, como explica a chefe da comunicação social da PRF, Fernanda Souza. Esse aplicativo ele traz um botão de emergência, onde o cidadão ele pode acionar a Polícia Rodoviária Federal diretamente. Ele pode mandar imagens através desse acionamento e, através da nossa central, é acionada a viatura mais próxima para atender o cidadão em situação de emergência. O Peregrino pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo de celular. Mais de 250 mil alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental participaram hoje da segunda fase da primeira Olimpíada Mirim de Matemática, a OBMEP. As crianças tiveram 1h30 para resolver 15 questões objetivas. É a primeira competição científica nacional da área para alunos desta faixa etária. Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, explica que o objetivo é incentivar desde cedo o gosto pela matemática. É um desafio importante porque nós sabemos que a relação da criança com a matemática é criada nos anos iniciais da escolaridade. Sabemos que crianças que chegam à escola, de modo geral, gostam muito de matemática, esse gosto vai sendo perdido ao longo do processo educacional. E a Olimpíada é uma maneira muito legal, muito prazerosa de apresentar matemática para as crianças. A primeira Olimpíada Mirim de Matemática tem apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Educação. E
essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado. Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quinta-feira. Boa noite para você e bom feriado. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo decide que é inconstitucional lei de Santa Catarina que afasta direitos autorais em eventos beneficentes. Para o STJ, é juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem 3 dias para prestar informações ao MPF sobre denúncias envolvendo estupro e tráfico de crianças na ilha de Marajó. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal invalida a lei catarinense que previa a isenção de pagamento de direitos autorais em eventos beneficentes. A decisão unânime se deu em sessão virtual. Fábio Ruas. A ação foi proposta pelo ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, contra uma lei do Estado de Santa Catarina de 2019, que trata de regras de cobrança de direitos autorais em eventos beneficentes. O relator ministro do STF, Edson Fachin, acolheu o argumento do ECAD e concluiu que a norma estadual invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito civil. O ministro observou também que a lei viola direitos fundamentais dos autores de músicas e o aproveitamento econômico decorrente de suas obras. É possível o reconhecimento jurídico de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. 2 irmãos consanguíneos ajuizaram ação para ver declarado o vínculo socioafetivo colateral em segundo grau entre eles e uma suposta irmã de criação após a morte dela. A 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial dos 2 irmãos e cassou sentença e acórdão que extinguiram a ação sem resolução de mérito. O ministro relator Marco Bussi esclareceu que o STJ analisou só a possibilidade jurídica do pedido e não o mérito em si, que seria a própria declaração de fraternidade socioafetiva. E, segundo ele, a eventual motivação exclusivamente patrimonial deverá ser analisada à luz das provas, mas isso não impede o ajuizamento da demanda. 8ª turma do TST afasta a condenação de empresa por assédio praticado no WhatsApp. Para o colegiado, não ficou comprovada a culpa da empregadora, Samantha Flor. O trabalhador atuava como operador de empilhadeira na JSL, empresa de logística automotiva, prestando serviços para a Vale, no Pará. De acordo com o processo, ele foi alvo de perseguições, ofensas, injúrias raciais e ameaças em um grupo de WhatsApp em que fazia parte com colegas de trabalho contratados das 2 empresas. O caso chegou ao TST. O relator na 8ª turma, ministro Agra Belmonte, absolveu a empresa. Segundo ele, o autor foi vítima de assédio moral praticado por colegas de trabalho em grupo de WhatsApp não corporativo, ou seja, em ambiente extralaboral. MPF solicita informações ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre denúncias envolvendo estupro e tráfico de crianças na Ilha do Marajó. O prazo para o fornecimento das informações ao MPF é de 3 dias. Maressa Almena. O documento estabelece que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informe detalhadamente, no prazo de 3 dias, todos os casos de denúncia envolvendo tráfico transnacional de criança e estupro de vulneráveis recebidas pela pasta nos últimos 7 anos. A solicitação foi feita após denúncias sobre a prática de estupro e tráfico de crianças na ilha de Marajó, no estado do Pará, feitas pela ex-ministra Damares Alves, que se encontram disponíveis no YouTube e foram divulgadas pela imprensa. Fato ou boato? A Justiça Eleitoral tem urnas preparadas para substituir aparelhos que derem defeito no dia da votação. Isso aconteceu em uma sessão eleitoral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, durante o primeiro turno das eleições deste ano. Henrique Amaral.
Uma urna de Petrópolis deu defeito na hora da votação para presidente da República, mas ela foi trocada e não houve nenhum prejuízo à eleição. Se alguém tirar essa informação de contexto para falar que teve fraude nas eleições, pode saber que é boato. Saiba o que é fato, ou boato, por meio de fontes seguras. tse.jus.br. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que retoma barreiras sanitárias em áreas indígenas e a que amplia a diretoria da ANTAC. Instalação de CPIs só deve acontecer após as eleições, segundo o presidente do Senado. Congresso Nacional inaugura oficialmente a campanha Outubro Rosa. Boa noite. Boa noite. O Senado aprovou na tarde de hoje 2 medidas provisórias. Uma delas amplia o número de diretores da ANTAC, a Agência de Transportes Aquaviários. Com a MP, a agência passa a ter 1 diretor-geral e 4 diretores, o mesmo número de outras agências reguladoras. A ANTAC atua na fiscalização de 36 portos e 203 terminais de uso privados, setor responsável por 95% das exportações brasileiras. Os senadores também aprovaram a MP que renova as barreiras sanitárias em áreas indígenas para tentar evitar a disseminação da Covid-19, principalmente onde existem aldeias isoladas. Reportagem de Regina Pinheiro. Os senadores aprovaram a medida provisória que estabeleceu a instalação de barreiras sanitárias protetivas nas áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas e de mercadorias direcionadas a essas áreas, com a finalidade de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, explica que a MP mantém a viabilização do plano de barreiras sanitárias. Permite que mantenha a viabilização de um dos pontos do plano de barreiras sanitárias, qual seja a definição da estrutura de pessoal, servidores públicos, civis e militares, a quem caberá, em último caso, a efetiva contenção dos invasores que operam ilegalmente em terras indígenas. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, será responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras sanitárias. A medida provisória foi a promulgação e valerá até 31 de dezembro de 2022. O requerimento da CPI sobre pesquisas eleitorais poderá ser lido em breve no plenário, mas um acordo prevê a instalação de comissões parlamentares de inquérito somente após as eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela ao analisar a atuação dos institutos de pesquisas. Repórter Janaína Araújo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que, conforme foi acertado em reunião pela maioria dos líderes partidários, novos pedidos de comissões parlamentares de inquérito serão atendidos com a instalação dos colegiados somente após o período eleitoral. A resposta do senador a jornalistas se referiu ao requerimento da CPI das pesquisas eleitorais, apresentado logo após o primeiro turno das eleições, que já tem o número necessário de assinaturas de senadores, mas ainda não foi lido em plenário. Foram lidos os requerimentos recentemente, relativamente à CPI do MEC, à CPI dos crimes na Amazônia. A leitura pode ser antes. A instalação é que, por acordo de líderes, nós ficamos de fazer somente após o período eleitoral. Todo requerimento que chega, a gente pede um parecer da Advocacia do Senado, da consultoria, para depois disso levar para a leitura no plenário. Pacheco também opinou sobre as pesquisas eleitorais e propostas para coibir erros dos institutos.
Ele propôs que a discussão seja ampla e não deva começar antes do segundo turno das eleições. Questionado sobre a tramitação do projeto já apresentado na Câmara dos Deputados, que torna crime a simples diferença entre o que dizem as pesquisas e o resultado das urnas, Pacheco garantiu que a proposta passará por debate na Comissão de Constituição e Justiça ao chegar ao Senado. E questionado sobre o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que a medida parece incoerente no momento em que há também a defesa sobre a redução da competência do STF. Ele disse ainda que discussões relativas a toda e qualquer mudança no judiciário devem ser feitas com muita prudência. Me estranha muito, neste momento, está se discutindo um tema dessa natureza, a ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Me parece incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Há muitos que defendem uma redução dessa competência, que o Supremo se torne uma Corte Constitucional. Me parece um momento inadequado para essa discussão. O Jornal do Senado apresenta nesses próximos dias o perfil dos novos 27 senadores eleitos este ano. Hoje, nós vamos falar da primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, Tereza Leitão, do PT. Em entrevista à Rádio Senado, ela disse que defenderá pautas da educação, das mulheres e do municipalismo. Repórter Yara Farias Borges. Eleita senadora por Pernambuco com mais de 46% dos votos, a pedagoga Tereza Leitão, do PT, vai defender em especial temas relacionados à educação e à formação de jovens. E mencionou outras pautas que vai abraçar em seu mandato, que começa em fevereiro do ano que vem. O Senado vai ter que se debruçar com muita força nas políticas educacionais atuais. Então, a educação continuará, assim, sendo a minha bandeira e uma bandeira que se comunica também com outras questões das políticas públicas, como o direito das mulheres, direito da criança e do adolescente, formação para a juventude, o ensino técnico profissionalizante é uma questão sobre a qual nós vamos precisar nos debruçar. Eu assinei o compromisso com a ciência e a tecnologia, então acho que tem uma boa pauta, né, desafiadora, mas também muito instigante para a gente defender no Senado. Ao se denominar uma senadora municipalista, Tereza Leitão também defendeu uma reforma tributária que dê autonomia aos municípios e defendeu a recriação do Ministério da Cultura para reestruturar o setor. A senadora prometeu trabalhar para aproximar o Senado do dia a dia da população. O Dia das Crianças é nesta quarta-feira e no Senado são várias as propostas em discussão pela defesa de crianças e adolescentes. Projetos vão desde o aumento das penas para quem vende pornografia infantil até o estímulo para o SUS realizar pesquisas em saúde infanto-juvenil. Reportagem de Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Sociais analisa a fixação em unidades de atendimento à saúde da relação atualizada dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Já a Comissão de Educação pode votar a criação de um cadastro nacional de menores que estão fora da escola. Outro projeto em análise no Senado determina que o Sistema Único de Saúde promova pesquisas em áreas relacionadas ao público infanto-juvenil, como defendeu o autor Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. Um exemplo bem-sucedido de realização sobre pesquisa em saúde pública é a descoberta do vírus da Zika por pesquisadores brasileiros que detectaram como o vírus age no cérebro de bebês, causando a microcefalia. Na esfera criminal, os senadores vão analisar o aumento da pena para registro, venda e exposição de pornografia infantil, proposta da CPI dos maus-tratos, que facilita o sequestro e apreensão de bens utilizados em crimes de corrupção e abuso de menores e tráfico internacional de criança ou adolescente, e projeto que autoriza o uso de captação ambiental de imagens e sons feita por um dos interlocutores e sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público em favor da vítima de estupro ou vítima criança, idosa ou vulnerável. Oficialmente aberta no Congresso Nacional, a campanha Outubro Rosa desse ano reforça a necessidade de conscientização da sociedade sobre os direitos
para o tratamento do câncer de mama e o trabalho de prevenção à doença no SUS. Anualmente, o Congresso Nacional realiza eventos para alertar sobre o diagnóstico precoce. Repórter Janaína Araújo. A campanha Outubro Rosa foi lançada no Congresso Nacional pela Procuradoria Especial da Mulher e pela liderança da bancada feminina do Senado, juntamente com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Todo ano, a luta contra o câncer é destacada em eventos no Parlamento para sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer que mais mata mulheres no país. Presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar, Joana Jecker abriu o evento apontando as leis já existentes e a importância da conscientização da sociedade sobre o câncer de mama. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que o combate ao câncer de mama começa com os programas de prevenção do SUS. O enfrentamento ao câncer não é feito somente nas salas de infusão de medicamentos antineoplásicos. Começa na atenção primária, começa no combate aos fatores de risco. Os fatores de risco do câncer são os mesmos fatores de risco das doenças cardiovasculares. Portanto, quando nós combatemos o diabetes, nós também estamos combatendo o câncer de mama. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom feriado. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara volta a defender regulamentação de pesquisas eleitorais. Propostas para garantir bem-estar de animais são aprovadas pela CCJ. Comissão aprova a regulamentação de profissão de musicoterapeuta. Boa noite. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou a regulamentação da profissão de musicoterapeuta. A proposta segue agora para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Saiba as regras com a repórter Carla Alessandra. A Câmara está analisando proposta que regulamenta a profissão de musicoterapeuta. O texto, que está sendo analisado pelos deputados, define como musicoterapeuta o profissional que utiliza a música e seus elementos para intervenção terapêutica no ambiente médico ou educacional, em grupos ou individualmente. Segundo o projeto, para ser reconhecido como tal, o profissional precisa de diploma de curso de graduação em musicoterapia ou ter certificado de pós-graduação lato sensu em musicoterapia que tenha sido concluído em até 24 meses após a data da publicação da lei ou ter pelo menos 5 anos de experiência com o trabalho de musicoterapia. Segundo a autora da proposta, a deputada Marília Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, existem evidências científicas de que a música, se utilizada corretamente, é eficaz para o tratamento de pessoas com autismo, crianças com deficiência, pessoas com lesões cerebrais, hipertensos, pessoas com transtornos mentais ou demências. Marília Arraes destacou que a regulamentação é necessária porque o uso inapropriado da música pode gerar danos psicológicos, físicos, fisiológicos e relacionais. E, por isso, é preciso que o profissional tenha qualificação adequada. O projeto já foi aprovado na Comissão de Trabalho. O relator na comissão, o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, destacou que o exercício profissional da musicoterapia já está reconhecido nacionalmente, sendo fundamental em equipes multidisciplinares voltadas em especial ao tratamento da saúde física e mental das pessoas. Ganhar a sociedade pela contribuição que eles dão à prevenção e à preservação da saúde em diversas circunstâncias. A proposta que regulamenta a profissão de musicoterapeuta vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Política. Evair Vieira de Mello, do PP, está grato pelos votos recebidos e que garantiram sua recondução ao cargo de deputado federal a partir de 2023. Segundo o deputado, a expressiva votação registrada no interior do Espírito Santo mostra que a população capixaba aprova a forma objetiva e pragmática de sua atuação parlamentar. Evair Vieira de Mello também lembra que foi o terceiro deputado federal mais votado do Espírito Santo, o que, na visão dele, aumenta a responsabilidade para a próxima legislatura, ao mesmo tempo em que produz a satisfação de ter seu trabalho reconhecido pela população.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, celebra a votação que garantiu sua reeleição para deputado federal. Segundo o deputado, as eleições são um momento especial para todas as democracias. Marcel Van Hatten destaca seu slogan de campanha, coragem e coerência a favor do Brasil, e afirma que aqueles que lhe garantiram a reeleição sabem que seu mandato é pautado pela independência acima de qualquer conveniência política. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, informa que foi eleita para a próxima legislatura na Câmara e ressalta que tem muito orgulho da quantidade elevada de votos que recebeu. Alice Portugal também avalia que o Brasil está submerso em uma crise econômica que é maquiada pelo governo com medidas paliativas. A parlamentar menciona que durante a eleição visitou famílias desempregadas que não tinham o que comer. Merlong Solano, do PT, agradece os votos que o trouxeram de volta à Câmara, bem como os oferecidos aos candidatos apoiados por ele para o Senado, para o governo do Piauí e a presidência da República. Merlong Solano solicita aos eleitores que voltem às urnas, trilhando o caminho da paz, do respeito à democracia e da tranquilidade, para que tanto empresários quanto trabalhadores possam planejar ações com o intuito de retomar o crescimento do Brasil, com a diminuição dos graves problemas sociais e econômicos. Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, agradece aos eleitores que garantiram sua reeleição para deputado federal. Ele renova o compromisso de continuar lutando pelas pautas que marcaram seu primeiro mandato. Júnior Amaral promete se empenhar em busca de mais resultados que possam garantir a melhoria da qualidade de vida da população do seu estado. João Carlos Bacelar, do PL, agradece aos baianos que garantiram sua eleição à Câmara pela 5ª vez. O parlamentar afirma que um acidente de helicóptero ocorrido há cerca de um mês das eleições exigiu dele um maior esforço físico, emocional e psicológico para continuar a campanha eleitoral. João Carlos Bacelar também destaca projeto de sua autoria que altera o Código de Trânsito Brasileiro para desvincular o pagamento de multas, tributos e outros encargos do pagamento do licenciamento dos veículos. O deputado afirma que a proposta tem por objetivo acabar com abusos cometidos por órgãos de trânsito. Célio Moura, do PT, afirma se sentir vitorioso por ter recebido o dobro de votos neste pleito, ainda que não tenha alcançado o coeficiente eleitoral necessário para voltar a representar o estado de Tocantins. Célio Moura afirma ter percorrido 139 municípios tocantinenses para levar ao conhecimento da população a proposta de governo apoiada por ele. Segundo o congressista, o Tocantins foi esquecido pelo governo federal nos últimos 4 anos. Eleições. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita a reportagem da Folha de São Paulo que revela o uso de recursos do fundo eleitoral para candidaturas laranjas. A deputada considera que notícias desse tipo são comuns em toda a eleição e acredita que é a hora de o Brasil discutir de forma madura o financiamento privado de campanha. Adriana Ventura salienta que os levantamentos da imprensa mostram que não há democratização do acesso ao fundo eleitoral e que esse dinheiro é fornecido para os políticos mais influentes. A parlamentar alega que é inadmissível o uso de recursos públicos para a campanha eleitoral em um país que não tem o básico para oferecer na educação das crianças. Paulo Ganimi, do Novo, critica os gastos milionários das campanhas políticas e afirma que se sente orgulhoso de ter concorrido ao governo do estado do Rio de Janeiro sem utilizar recursos do fundo eleitoral. De acordo com o congressista, a verba do fundo deveria ser usada para melhorar a vida da população que sofre com a fome e com a falta de emprego. Paulo Ganimi afirma que o papel do parlamentar na vida das pessoas é lutar pelas causas que acredita, acima de qualquer resultado eleitoral ou sucesso individual. Ele promete continuar empenhado em buscar soluções para melhorar a vida dos cidadãos do Rio de Janeiro, combatendo a má política que, de acordo com o deputado, domina o Estado há décadas. Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, convoca os eleitores que não votaram no primeiro turno a participarem do segundo turno em 30 de outubro. O parlamentar informa que foram cerca de 32 milhões de brasileiros que não foram às urnas, o que pode mudar o resultado de uma eleição presidencial.
Sanderson reflete que as pesquisas eleitorais podem ter desmotivado milhares de pessoas a votarem, por causa da diferença de um candidato para outro. O deputado acredita que o equilíbrio do primeiro turno será um estímulo novo para a participação de todos os eleitores. Paula Belmonte, do Cidadania, agradece aos eleitores que votaram para que ela assumisse uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No entanto, a deputada denuncia que teve que abrir mão de sua candidatura ao governo do Distrito Federal ou ao Senado por causa de uma pressão partidária de candidatos de sua legenda. Paula Belmonte registra que, embora tenha muito orgulho de fazer parte da Casa Legislativa Distrital, sua candidatura foi resultado de uma perseguição de aliados que, por vaidade, não conseguiram aturar o crescimento político de uma mulher. Desenvolvimento Regional. Carlos Henrique Gaguin, do União, destaca os recursos enviados por meio de emendas parlamentares aos municípios do Tocantins durante o seu atual mandato. O deputado afirma que as verbas destinadas à saúde contribuíram para a manutenção dos hospitais regionais e os investimentos em agricultura familiar ajudaram na produção de alimentos. Carlos Henrique Gaguin reafirma seu compromisso com a população do Tocantins e celebra sua reeleição para os próximos 4 anos. Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, cobra a votação da medida provisória que reabre prazo para que servidores dos ex-territórios federais optem pelo enquadramento nas carreiras de finanças e controle ou de planejamento e orçamento. O deputado argumenta que essa proposta é importante para corrigir a redução salarial que vários servidores tiveram quando foram inseridos no quadro da União. Mauro Nazif informa ainda que apresentou emenda ao projeto para reintegrar os professores leigos e os policiais militares e civis que foram exonerados sem justa causa do quadro da União. O parlamentar reforça que a medida provisória tem prazo para perder a validade e precisa ser votada antes do dia 19 de outubro. Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a comunicação às autoridades de maus tratos a animais praticados em imóveis privados ou condomínios. A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto pelo qual quem tiver conhecimento de prática de maus tratos a animais ocorrida em imóvel privado ou em áreas comuns de condomínios deve comunicar às autoridades competentes em até 24 horas. O projeto altera o Código Civil e foi aprovado pela CCJ na forma de proposta pela Comissão de Meio Ambiente, que alterou o texto originalmente apresentado pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. A versão aprovada sujeita o infrator às penalidades previstas para crimes contra a ordem urbana e o patrimônio cultural, como multa. Favorável à matéria, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado delegado Pablo, do União do Amazonas, observou que, apesar do avanço da norma jurídica penal sobre o tema, o número de casos de maus tratos relacionados a animais domésticos é crescente. Sendo relativamente comum a manutenção de animais sem fornecimento de água e alimento dentro de unidades habitacionais de condomínios pelo país. Proliferam ainda casos em que animais são mantidos em locais inadequados, sem higiene, espaço mínimo, ventilação ou até iluminação. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogiou a iniciativa. Defender o direito dos animais de viverem com dignidade é absolutamente fundamental e faz com que nós tenhamos uma sociedade mais harmoniosa. Pela legislação atual, a prática de maus tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeita o infrator à detenção de 3 meses a 1 ano. No caso de animais domésticos, como cães e gatos, a prisão varia de 2 a 5 anos. O projeto, que determina a comunicação de casos de maus tratos a animais em imóvel privado ou áreas comuns de condomínios, poderá seguir diretamente para o Senado, a menos que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Outra proposta aprovada pela CCJ define direitos e obrigações para a posse de animal de estimação em casos de separação conjugal ou dissolução de união estável.
A repórter Emanuele Brasil também acompanhou essa votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto pelo qual, na dissolução de união estável ou de vínculo conjugal, quando não houver acordo, caberá ao juiz fixar os direitos e as obrigações das partes em relação ao animal de estimação. A ideia é consolidar a consciência de posse responsável, que obriga os tutores a zelar pelo bem-estar do animal, bem como protegê-lo. Pelo texto, os direitos e deveres a serem observados pelas partes incluem, entre outros, a manutenção de condições adequadas de moradia e de trato, bem como a responsabilidade pelo pagamento de despesas. O relator da matéria na CCJ, deputado delegado Pablo, do União do Amazonas, defendeu a aprovação do projeto em versão sugerida pela Comissão de Meio Ambiente. A proposta original foi apresentada pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. Pablo falou da importância da matéria. O projeto de lei vem para trazer luz a esse tema, colocando possibilidades aí de melhor dispor a respeito, não só da questão do vínculo afetivo, mas a possibilidade de pagamento de pensão, a possibilidade de outras situações e direitos e obrigações das partes envolvidas em relação ao animal doméstico. A versão original atribuía ao juiz a competência de determinar a guarda do animal a quem demonstrasse maior vínculo afetivo e maior capacidade para o exercício da posse responsável, caso não houvesse acordo em dissoluções litigiosas. O texto aprovado excluiu essa previsão e abriu a possibilidade para que o acordo entre as partes para a posse do animal também ocorra nos casos de uma dissolução da união estável consensual. Em casos de descumprimento das regras para a posse do animal, a versão aprovada prevê a redução de prerrogativas atribuídas ao possuidor, bem como a perda da posse em favor da outra parte ou, caso isso não seja possível, o encaminhamento do animal a um abrigo. O projeto, que estabelece direitos e obrigações para a posse de animal de estimação em casos de separação conjugal ou dissolução de união estável, poderá seguir diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Presidência. O presidente da Câmara voltou a criticar o uso do termo criminalização de pesquisas eleitorais sobre o tema em estudo na casa. Segundo Arthur Lira, a intenção é apenas evitar o mau uso das pesquisas. Mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a avaliação de que os parlamentares da base do governo pretendem criminalizar as pesquisas eleitorais após alguns levantamentos na véspera do pleito deste ano não estarem de acordo com o resultado das urnas. Segundo Lira, não se trata de criminalizar os institutos de pesquisa, mas sim promover sua regulamentação com regras, uniformização de métodos e punições para erros que estejam muito acima da margem de erro. Lira concedeu entrevista ao site UOL e reforçou que ainda não há um texto decidido para ser votado. Ele disse que a proposta deve começar a ser discutida na tarde desta terça-feira entre os líderes governistas. Lira foi questionado pelos jornalistas se a votação desse projeto seria uma manobra. Segundo o presidente, qualquer votação de qualquer proposta em regime de urgência, ou seja, sem tramitar pelas comissões, é uma previsão regimental. Queria respeito às conversas, às negociações, às discussões do Legislativo. Aqui nós não fazemos manobras. Dois termos muito infelizes: criminalização de pesquisas e manobra. Nós tivemos um histórico nacional, regional, estadual, de erros de muitas pesquisas. Nós não estamos querendo criminalizar a ação das pesquisas. Nós estamos discutindo a regulamentação. Que efeitos civis, compensatórios, que regras a gente pode mudar, que uniformização de métodos a gente pode escolher. O presidente afirmou ainda ser contrário a uma responsabilização penal dos donos das empresas, mas defendeu o pagamento de multas, ressarcimentos, indenizações e proibição de atuação em eleições seguintes. De acordo com Lira, uma diferença muito grande entre o resultado final da eleição e os projetados na véspera do pleito podem induzir o eleitor ao erro. Não tenho nenhum indicativo de como vai se fazer essa responsabilização objetiva penal. Na minha visão, a empresa de pesquisa que recebe para fazer pesquisas teria que ressarcir, ser multada. Você não pode errar em 20, 15, 10. Isso não é um erro, isso pode ser um direcionamento. Isso pode ser um serviço mal feito que induz eleitores de boa fé
Lira defendeu mais uma vez as emendas de relator como um instrumento orçamentário transparente e que garante a independência do Legislativo em relação ao Executivo. Segundo ele, não se trata de orçamento secreto e reforçou se tratar de um orçamento municipalista, por atender a população diretamente. Para Arthur Lira, essa nova rubrica orçamentária garante a rastreabilidade dos recursos, o que não acontecia anteriormente. Todas as emendas elas são cadastradas no sistema, elas são enviadas via sistema para os ministérios, elas são publicadas, elas são empenhadas, elas são liberadas, elas são fiscalizadas. E eu defendo justamente por isso, porque ele é municipalista, porque dos 16 bilhões desse ano, por exemplo, a gente tem por obrigação 8 bilhões para a saúde. Nós sabemos do subfinanciamento da tabela SUS. E o que vem salvando a saúde básica dos municípios brasileiros é esse custeio da saúde que vai para pagamento de folha, compra de remédios, de equipamentos. Arthur Lira afirmou que não é o momento de se debater uma eventual mudança na composição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é preciso debater questões importantes para o país, como diminuição da pobreza e o aumento do emprego, e não focar em especulação. Lira diz que não vai emitir opinião sobre o tema porque não há nada caminhando para esse sentido. Não é um assunto presente e esse momento não é adequado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.